Quando nós pensamos na Páscoa, para muitas pessoas, é apenas um evento passado. Velho Testamento, povo saindo do Egito, atravessando o Mar Vermelho, enfim, olha-se apenas o fato histórico, como se o Velho Testamento fosse apenas um livro de história. Mas a Páscoa é também um evento presente, porque ela nos fala do Cordeiro de Deus, através do qual eu e você fomos abençoados, fomos salvos, fomos alcançados, e nele nós estamos. E Páscoa fala do futuro. Páscoa fala de evento escatológico. Para que você possa entender corretamente, Deus estabeleceu 3 grandes festas. Não são festas judaicas, são festas bíblicas, são festas do Senhor. Exatamente porque não são festas que apontam apenas para o passado histórico. São festas que apontam para a obra redentora de Deus. E quando nós entendemos profeticamente as festas do Senhor, elas começam a fazer sentido, porque elas não apenas olham para trás, mas olham para frente. Então são 3 grandes festas que o Senhor estabeleceu. A primeira delas é a festa da Páscoa. Tudo começa na Páscoa. Então é a primeira grande festa do ciclo de plantar e colher do povo, e que mostra o agir de Deus sobre a terra. Páscoa, ela vem junto com outras 2 festas, pães ázimos e também primícias. Primícias eram os primeiros grãos daquilo que eles haviam plantado, e que agora eles conseguiam colher os primeiros grãos de cereais. E eles iriam fazer a colheita mesmo 50 dias depois, na segunda grande festa, que é Pentecostes. Mas eles tinham os primeiros frutos, e essas primícias eram levadas ao templo e entregue ao sacerdote, dedicada ao Senhor. Páscoa fala de redenção, fala onde tudo começou, também na história do povo, quando eles saem do Egito, da escravidão, e agora eles vão caminhar na direção do cumprimento da grande promessa que Deus fez a Abraão. Para nós também, tudo começa na Páscoa, porque lá na Páscoa, os hebreus sacrificaram o cordeiro. O sangue do cordeiro nas suas casas era o sinal de que a peste, a praga, a morte não entraria naquela casa. Assim como para mim e para você, o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus, marcado nas nossas vidas, no nosso coração, faz com que a praga, a morte não entre na nossa vida, porque o sangue de Jesus Cristo, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Na Páscoa, nós vemos Deus trabalhando pela igreja. E quando nós falamos de Deus trabalhando pela igreja, estamos dizendo que não há nenhum tipo de ação humana envolvida naquilo que Deus fez na obra de redenção. Porque se Páscoa fala de redenção, o homem não faz nada para a sua própria redenção. O homem não faz nada para alcançar a sua própria salvação. Então, Páscoa nos fala de Deus trabalhando por nós, sem a nossa interferência. Por isso, João 3,16 diz, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Em outras palavras, você não pode fazer nada, mas se você crê naquilo que ele fez, então você tem a vida eterna, então você tem a salvação. A segunda grande festa é aquela que vem 50 dias depois, que é Pentecostes. Pentecostes fala de santificação, e santificação é Deus trabalhando na igreja. Por isso, Atos 2 nos diz que no dia de Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, e ali a obra na igreja começou. O Espírito Santo produzido em mim e em você um processo de santificação, de purificação, de tirar de nós aquilo que ainda é o fermento do pecado e que precisa ser tirado.
Pentecostes fala de santificação. E depois vem a terceira grande festa, que é no 7º mês. É a festa de tabernáculos. E tabernáculos vem junto com outras duas festas. Ela vem junto com trombetas e vem junto com Yom Kippur. Trombetas anuncia algo. Yom Kippur fala de purificação, volta para Deus, conserto com Deus. Yom Kippur era aquele dia que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e ele oferecia o sacrifício anual pelos seus próprios pecados e pelos pecados do povo. Então, quando acontecia tabernáculos, antes que a festa propriamente dita começasse, acontecia a celebração de trombetas. Agora veja, Páscoa, redenção. Páscoa fala de salvação. Pentecostes, Deus preparando o seu povo, a sua igreja. Tabernáculos, Deus habitando entre nós, fala de milênio, fala de Deus trazendo a sua igreja para si, para um novo nível de relacionamento. É Deus trabalhando na igreja, com a igreja, pela igreja. Quando a gente pensa em tabernáculos, a gente também tem que levar isso em consideração, que Páscoa aponta para tabernáculos, porque é o momento em que há uma celebração, redenção. Pentecostes fala de um casamento, tabernáculos fala das bodas. Por isso, quando a gente lembra da parábola das 10 virgens, e a gente lê isso na Bíblia, a gente entende que ali há uma mensagem de Jesus sobre essas festas. Se não, veja, aquelas 10 virgens, elas tinham o seu azeite, mas metade delas não estavam com azeite suficiente. Elas tiveram que, no meio da noite, ir procurar azeite, comprar azeite, porque o delas estava acabando. As 5 prudentes que tinham azeite, elas ficaram e acabaram adormecendo. Mas o texto diz, à meia-noite, ouviu-se, eis aí o noivo. O que é que a parábola está dizendo? Trombetas, anunciando, o noivo está chegando. Então, eis aí o noivo, está soando a trombeta. Para quê? Para que a noiva fique de pé, para que ela se prepare, Yom Kippur, e para que ela entre às bodas com o noivo, tabernáculos. São essas as 3 festas que a Bíblia nos ensina que nós devemos celebrar. E no meio disso tudo tem o Shabat. Shabat não é a observação de um dia específico. Os primeiros cristãos começaram a observar o primeiro dia da semana, que era o dia da ressurreição. Então, o Shabat não é exatamente um dia, porque a Bíblia fala do dia 7º, mas ela fala do dia consagrado. E o Shabat é aquele dia que deveria ser santificado e também ser um dia de descanso e de adoração ao Senhor em família. E aí, quando vamos a Hebreus, nós vemos que Jesus é o nosso descanso. Quando vamos a Mateus 11, Jesus disse, vinde a mim, vocês que estão cansados, sobrecarregados, eu vou dar o alívio para vocês, porque vocês vão encontrar em mim o descanso para as vossas almas. Jesus é o nosso sábado, Jesus é o nosso descanso. Tudo começa na Páscoa. Êxodo capítulo 12, verso 1 diz que Deus estabeleceu aquele primeiro mês da saída do Egito como o primeiro mês do ano, e era o mês da celebração da Páscoa. No 14º dia, eles começariam a celebrar a Páscoa do Senhor no primeiro mês. Então, quando nós pensamos no fato histórico, nós nos lembramos de Deus tirando o povo do Egito. Deus agindo sem a intervenção do povo, eles só tinham que crer na mensagem de Moisés. Páscoa no sentido presente
eu e você alcançados pela cruz, tirados do inferno, tirados da escravidão do pecado, para viver para Deus, sem intervenção humana. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E é futuro porque é profético, porque aponta para a ceia das bodas do Cordeiro. O Cordeiro nos encontrou, e nós nos encontraremos com Ele outra vez. Aleluia, glória a Deus. Por isso celebrar esse momento é especial para nós. É especial porque nós olhamos para essa obra redentora de Jesus, e podemos dizer que estar nesse momento em celebração e em família, nós estamos olhando sim para um fato passado. A primeira Páscoa foi feita em família. Ali Deus disse através de Moisés para o povo todo que eles deveriam estar nas suas casas, trancados nas suas casas, e eles deveriam então partilhar um cordeiro. Se o cordeiro fosse pequeno para aquela família, ou melhor, se ele fosse grande para aquela família, eles chamariam outro. Se a família fosse pequena, chamaria outras pessoas para compartilhar com eles. Mas eles comeriam aquele cordeiro ali e celebrariam. Não é simplesmente o cordeiro, mas eles se reuniriam à volta de uma mesa com alimentos especiais, e Deus havia dado para eles orientações específicas, o tipo de alimento que eles deveriam ter sobre a mesa. Então eles iriam se reunir nas suas casas, trancados nas suas casas, porque lá fora tinha uma praga. Uau! Se a gente olhar para o que está acontecendo, nós estamos num tempo em que lá fora está uma praga, e a ordem é: fique em casa, se tranque na sua casa. Mas eu quero dizer que celebrar a ceia do Senhor, para mim e para você, traz o mesmo significado espiritual do que aconteceu lá. E eu e você podemos ser alcançados pela mesma bênção. A marca do sangue do Cordeiro sobre as nossas casas vai fazer com que o anjo da morte passe, a praga da morte passe, e as nossas casas sejam abençoadas pelo Senhor. Por isso nós vamos celebrar a ceia hoje. Vamos, além de falar do Shabat, falar da Páscoa, no domingo às 9 da manhã, nós vamos celebrar a ressurreição. No domingo às 18h30, nós vamos falar sobre o valor daquilo que Deus fez ressuscitando a Jesus dentre os mortos. Mas falar agora desse Shabat, da Páscoa do Senhor, traz para nós esse grande desafio, que é o desafio de olhar através da ceia, através do comer à mesa, aquilo que o Senhor fez por mim e por você. Ele nos tirou do Egito, Ele nos tirou da escravidão, Ele nos tirou de uma prisão horrível na qual eu e você estávamos, e Ele está nos transportando, e eu e você podemos olhar para o futuro e dizer: eu estou caminhando para Canaã, eu estou caminhando para a herança, eu estou caminhando para aquilo que Deus preparou para mim. Ainda que eu e você possamos ver tanta coisa difícil, ruim acontecendo hoje em dia por aí, tanta injustiça, tanta malignidade no mundo, eu e você podemos olhar para frente com esperança e dizer: o sangue de Jesus me resgatou, e eu já não pertenço a esse mundo. Jesus disse: o meu reino não é desse mundo. E eu quero dizer para você, meu querido, você que está linkado conosco nesse momento, o nosso reino não é desse mundo. Nós não pertencemos aqui a este lugar. Nós estamos aqui, mas aguardamos aquele dia em que o Cordeiro noivo virá buscar a sua noiva. Celebrar a ceia hoje é falar da morte de Cristo como um passado, falar da sua ressurreição como um presente, porque eu e você ressuscitamos com Ele e temos uma vida nova com Ele. Falar ou celebrar a ceia hoje
é falar da volta de Jesus para as bodas. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a respeito da ceia do Senhor, ele diz que nós devemos comer do pão e beber do cálice até que o Senhor volte, até que Ele venha. Ou seja, eu e você celebramos a Páscoa, eu e você na Páscoa celebramos a ceia, na expectativa de que o Senhor virá para nos buscar. Por isso, eu quero liberar sobre a sua vida a bênção nesse momento, e depois nós vamos comer os elementos da ceia e tomar posse dessas bênçãos que são liberadas sobre as nossas vidas. Lembre-se de uma coisa: nosso Deus é um Deus geracional, é um Deus de família, é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por isso Deus, Ele é geracional, Ele quer a bênção sobre a família. Quando Deus cria o homem, Ele cria uma família e coloca no jardim. Por isso, Deus quer que a sua bênção seja sobre toda a família. E nesse tempo de tanta tribulação, de tantas preocupações, tantos medos aí fora, quando eu e você estamos dentro das nossas casas, com muitas expectativas, mas também com muitas preocupações, eu quero profetizar sobre a sua vida o Salmo 115. Toma posse disso em nome de Jesus. O Salmo 115 sobre a tua família. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo Ele faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das mãos dos homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhes sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Agora preste atenção: nossa família confia no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. A nossa casa confia no Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. Nós confiamos no Senhor porque tememos o Senhor. Ele é o nosso amparo e o nosso escudo. O Senhor tem se lembrado de nós. Ele nos abençoará, abençoará a nossa casa, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que o temem, tantos os pequenos como os grandes. O Senhor nos aumente bênçãos mais e mais sobre nós e sobre os nossos filhos. Sejam benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, a terra Ele deu aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia, aleluia. Seja abençoada a tua família, que você veja os teus filhos e os filhos dos teus filhos louvando ao Senhor, que haja prosperidade dentro das tuas portas e não falte nada daquilo que você precise. Seja realidade na tua casa o Salmo 91, você que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diga ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem eu confio, porque o Senhor livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O Senhor vai cobrir você com as suas penas, e sob as suas asas você estará seguro. A sua verdade é pavês e escudo. O terror noturno não te assustará, nem a seta que voe de dia.
nem a peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e você não será atingido. Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios, porque você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Portanto, eu declaro em nome de Jesus: nenhum mal te sucederá e praga nenhuma entrará na tua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Tome posse disso, meu amado. Tome posse daquilo que é bênção do Senhor sobre você. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor nesse momento. Você que preparou a sua ceia na sua casa, pode pegar o seu cálice, o pão, e vamos fazer isso em família, não é? E eu estou acompanhado da minha esposa, da minha filha, e vamos fazer isso agora, como família. Quando naquela noite os hebreus foram chamados a celebrar, eles sacrificaram o cordeiro, eles prepararam o cordeiro e eles comeram a carne daquele cordeiro. E quando eles fizeram aquela celebração, eles estavam à volta da mesa e eles tinham ali aquilo que Jesus lá na frente ia falar que nós deveríamos fazer ou experimentar todas as vezes. Jesus se sentou com seus discípulos antes de ser sacrificado, antes de ser levado à cruz. Ele tomou o pão e ele disse: isso é o meu corpo que é partido por vós, que é dado por vós, que é entregue por vós. Isso é o meu corpo. Fazei isso todas as vezes em memória de mim. E da mesma forma o Senhor Jesus também tomou o cálice e ele disse: esse cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso em memória de mim. E quando tantos hebreus lá no passado celebravam olhando para o futuro, como nós hoje, quando fazemos essa celebração olhando para o futuro até que ele venha, o nosso coração se enche de esperança. Para os hebreus, sair da escravidão do Egito e ir para Canaã. Para mim e para você, sairmos desse mundo que é o Egito, cheio de opressão, cheio de pecado, e caminharmos na direção da nossa Canaã, na certeza de que há uma herança, na certeza de que há uma recompensa para aqueles que confiam no Senhor, e nós confiamos nele. Naquela noite que o Senhor Jesus estava com seus discípulos, ele repartiu o pão com eles, e ele também compartilhou com eles o cálice. E ele disse: façam isso em memória de mim. Eu convido você nesse momento a comer comigo no mesmo tempo o pão e tomarmos o cálice em seguida, em nome de Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Cordeiro de Deus. Obrigado, Senhor.
Nós não temos palavras para expressar a gratidão do nosso coração por aquilo que o Senhor fez por nós. Sendo o próprio Deus, esvaziou-se da sua glória e tomou a forma humana. Achado em forma humana, se humilhou até a morte, e morte de cruz. Te agradecemos, Jesus, porque o Senhor fez isso por mim. O Senhor fez isso por cada um de nós. O Senhor fez isso por cada pessoa que nesse momento está acompanhando essa celebração. E por causa dessa obra da cruz, nós podemos ter a convicção de que somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Glória ao teu nome, Senhor. Te exaltamos, Jesus, porque o Senhor não ficou naquele túmulo, mas ressuscitou ao terceiro dia. E nós queremos celebrar essa Páscoa sabendo que não olhamos para um túmulo, mas olhamos para a glória daquele que ressuscitou e prometeu que voltará para buscar os seus. Nós te bendizemos por isso e glorificamos o teu nome para sempre. Aleluia, aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Aleluia. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre a sua vida, encerrando essa nossa celebração. Aí onde você está, receba em nome de Jesus. Yevareha Adonai veishmareha, Yae Adonai panaveler veruner, Issa Adonai panaveler yasen leha shalom. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor derrame sobre você bênçãos sobremaneira, aquelas bênçãos que o Senhor prometeu desde antes da fundação do mundo, aquelas bênçãos que Ele declara na sua palavra, que já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais, sejam sobre sua vida. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Seja a bênção da paz, seja a bênção do shalom do Senhor sobre a tua vida, agora e sempre. Amém, amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.